viver uma vida em comunidade, um amando os outros. E por que a prática do amor? Porque o amor, ele cobre a multidão de pecado. Quando a Bíblia fala que o amor, ela cobre a multidão de pecado, está falando que da mesma forma, o mesmo amor que Deus tem por nós e perdoa as nossas ofensas, nós como irmãos devemos estar disponíveis, ter a disposição pelo amor, perdoar as ofensas dos nossos irmãos que foram cometidos contra nós. Por isso, quando a Bíblia fala que o amor, ela cobre a multidão de pecado, está falando que aquele que está em Cristo, ele ama, e aquele que ama tem a disposição de perdoar as ofensas. O tempo, o fim está próximo, Jesus está voltando. Então é importante que nós venhamos viver uma vida de comunhão e também sermos criteriosos e sóbrios. Ele fala, olha, ele começa falando assim: amados, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejamos criteriosos e sóbrios à bem das nossas orações. Está falando que uma mente que está contaminada com as coisas deste mundo encontrará dificuldade em ter relacionamento profundo com Deus através da oração. Aleluia. Só encontra um relacionamento profundo com Deus através da oração uma mente que é purificada, uma mente que é transformada pelo poder do Evangelho. Uma mente que desapegou-se das coisas deste mundo e como meta, que tem como objetivo maior o céu. Então ele chama a atenção da igreja falando para nós nos dias de hoje e que não venhamos perder de vista o céu. Eu não posso perder de vista o céu. Nós não podemos perder o céu de vista. Amém. A humanidade, ela vive em busca de quê? De felicidade. As pessoas hoje, elas estão em busca de quê? De felicidade. O que é felicidade? Felicidade para o mundo hoje é uma vida sem problemas. A felicidade para o mundo hoje é ausência de problema. Então uns acreditam que para ser feliz é tendo mais dinheiro, porque com o dinheiro você compra a felicidade. Aí pergunta, isso é verdade? Não. Porque tem tanta gente que tem tanto dinheiro e é infeliz. Outros acreditam que se tiver saúde plena, é feliz. Isso é verdade? Não. Por quê? Porque tem tantas pessoas que também têm saúde física, mas é infeliz. Tem pessoas que acreditam que para ser feliz, se é solteiro é através de um relacionamento, de um casamento. Isso é verdade? Não. Por quê? Porque tem muita gente casada que também é infeliz. Outras pessoas acreditam que para ser feliz é ter um bom emprego. Isso é verdade? Não, porque tem tanta gente que tem um bom emprego e também continua sendo infeliz. Por quê? Porque a questão não é de ter ou não ter. O problema da felicidade não está na questão de você ter ou não ter, está na questão de que você ser, é do que você é. Por quê? Porque a felicidade plena só encontraremos na eternidade com Cristo. Então, o que você está passando é a mesma coisa que Cristo enfrentou? Então se alegre. Isso evidencia que verdadeiramente você é salvo. Glória a Deus. Isso evidencia que verdadeiramente você é um discípulo de Cristo e que o Espírito de Deus repousa sobre você. Glória a Deus. Aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo, que descreve como que foi o comportamento de Cristo, a atitude de Cristo, mediante a fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, e qual foi o processo que ele enfrentou. Então ele começa falando, irmãos, olha, nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. É a mesma forma de pensar. Nós temos que pensar como Cristo. Nós temos que ter os mesmos sentimentos como Cristo. E como foi? Como é que Cristo fez? Olha, ele sendo Deus, ele não se julgou ser igual a Deus. Ele não teve como por usurpação. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo assim, olha, embora Cristo tivesse todos os direitos, privilégios da divindade, a sua atitude não foi se apegar naquelas coisas, ou na sua posição. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo
Então, ele, para fazer a vontade do Pai, ele era necessário que ele abrisse mão da sua divindade. Não que ele deixasse de ser Deus, mas que ele não fizesse uso dos seus atributos. Ele veio como Deus, mas ele abriu mão de todos os direitos e privilégios que ele tinha. Imagine um rei que olha no seu reino e para fora do seu reino ele vê uma comunidade que está à beira da miséria. E olha para aquela comunidade e ele fala assim: eu preciso fazer alguma coisa por aquele povo. Mas para ele fazer, ele precisaria se tornar um deles. E para se tornar um deles, era necessário que ele abrisse mão do seu trono, de toda a sua glória, de todo o seu poder, da sua coroa, da sua majestade, da sua vestimenta, da sua comida, dos seus servos, da sua segurança, dos seus bens, do seu carro, para sair de toda a sua glória e ser como aqueles que estão à beira da miséria. Aí ele chega lá, ele tem que se vestir igual, ele tem que comer igual, ele tem que se parecer, ele tem que se submeter a tudo aquilo que aquelas pessoas estavam sendo submetidas. Foi isso que aconteceu com Cristo. Ele abriu mão de tudo isso, de toda a sua glória. Aleluia. E aí ele fala, e assim mesmo esvaziou-se. Ou seja, Jesus renunciou aos seus privilégios. O que Jesus abriu mão? Primeiro, ele abriu mão da glória celestial. O que significa? Ele abriu mão de um relacionamento face a face com o Pai. Enquanto ele estava na glória, face a face. Face a face. Aleluia. Face a face. Conversar. Face a face. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão da glória celeste. Segunda coisa, ele abriu mão da autoridade dependente, da sua autoridade. Ou seja, ele, como Deus, ele tem autoridade de mandar subir e descer. Agora, ele abre mão de tudo isso para se submeter à vontade do Pai. Por isso, enquanto ele está no Getsemane e ele ora, ele fala: Pai, se for possível, pela vontade dele, humanamente falando, não, ele não queria passar por aquilo, mas ele submeteu-se à vontade do Pai, submeteu ao sofrimento. Ele abriu mão de sua prerrogativa divina, ou seja, ele abriu mão, ele abdicou da manifestação voluntária de seus atributos e submeteu-se à direção do Espírito Santo. O que significa isso? Ele poderia, quando Satanás foi tentar ele no deserto e falou: transforma essas pedras em pães, ele poderia ter feito. Como Deus, ele abriu mão dos seus atributos para submeter-se à direção do Espírito. Ele poderia simplesmente falar: eu sou Deus e eu me levarei para o deserto. Não, a Bíblia fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Toda a sua vida, o seu ministério, a sua pregação, o ato de curar, de ressuscitar, tudo que ele fez pelo poder do Espírito. Ele não usou seus atributos. Glória a Deus. Ele abriu mão. Segundo, terceiro, quarto, ele abriu mão das riquezas eternas. Abre mão de tudo isso. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando: olha, ele não se julgou ser igual a Deus. Ele abriu mão. Ele não se apegou às coisas que ele tinha, a tudo que ele era. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da glória celestial, da sua autoridade, da prerrogativa divina. Ele abriu mão das suas riquezas eternas, de um relacionamento face a face com o Pai. E ainda assim se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Abriu mão de tudo, mas se sujeitou a ser perseguido e a sofrer nas mãos dos incrédulos, até chegar ao ponto mais baixo, que é morrer. Ele se submeteu numa vida de obediência a sofrer. Quando começou o sofrimento de Cristo? Não foi na cruz. Jesus começou a sofrer logo quando nasceu.
ao nascer já não tinha um berço para dormir. Dar vista aos cegos, libertar os cativos, e é o que ele estava fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi desprezado pela religião, porque ele colocou, ele demonstrou, ele denunciou a corrupção da religião. Ele foi perseguido porque ele curou um cego de nascença. Ele foi perseguido porque ressuscitou um morto há 4 dias. Ele foi perseguido porque estava pregando sobre o reino dos céus e chamando o povo para o arrependimento. Ele sofreu porque os seus próprios discípulos o abandonaram e foi traído por um deles. Então, todo o ministério de Jesus foi um ministério, foi uma vida de sofrimento, de perseguição, de rejeição, de abandono, de maus trato, e por final ainda foi condenado injustamente e foi morto numa morte de cruz, uma das mortes mais cruéis e degradantes. Esse sofrimento, o sofrimento, receba como disciplina, pois Deus corrige aquele que ama. Aleluia. Por que nós sofremos? Porque sofremos por causa de Cristo. É nesse sofrimento que enfrentamos por causa da nossa fé, é aonde Deus ele nos corrige. É nesse processo que ele vai tirando as impurezas. É nesse processo que a nossa fé ela é fortalecida. Como é que você faz o seu filho crescer se tornando um cidadão de bem? Quando ele faz uma coisa errada, você repreende, não é? E qual o objetivo? Para que ele não faça errado e faça o que é? É isso. A igreja de Tessalônica também está sofrendo, mas ele está falando para a igreja: nós reconhecemos a conduta de vocês mediante o sofrimento. Por quê? Porque a vida de vocês não está centrada em vós mesmos, mas sim em Cristo. E o que vocês estão passando é um sinal que o juízo de Deus está passando em vocês, para fazer de vocês dignos do reino de Deus. É Deus purificando a igreja para poder entrar no céu que é santo. Deus usa o sofrimento, as perseguições para nos purificar, para que possamos estar no lugar que é puro, para que nós devemos ter condição de estar no lugar que é santo, que é na sua presença. E Paulo aqui está falando: olha, e quando Jesus vier, vocês que são atribulados e perseguidos receberão alívio. Mas aqueles que não obedecem a minha palavra, aqueles que rejeitam, que não me conhecem, receberão castigo eterno, serão banidos da minha presença. Que esta noite, amados, seja que você esteja enfrentando, qual seja a luta ou o sofrimento, porque o sofrimento, ela tem 2 lados, é de dentro para fora e de fora para dentro. De dentro para fora é quando este mundo maligno, Satanás, ele fica tentando nos seduzir, que venha valer a pena sofrer por amor a Cristo, que você venha ter a tua vida firmada em Jesus. E vou dizer uma coisa: vale a pena, porque o melhor está por vir. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor vos abençoe. Guarde essa palavra no coração de vocês. Glória a Deus. É uma palavra muito profunda, que aqui não daria para pregar só um dia. Aqui poderia pegar mais uma semana e aprofundar nela.